Ministro, quero começar falando do senhor sobre corte de gastos. Há uma pressão muito forte para que o governo corte gastos. Vai ser possível blindar a educação nisso? E outra, está faltando sensibilidade do Congresso em relação a esse tema? Eu acho que um país que precisa aumentar os seus investimentos em educação, ele não pode, por uma questão de estratégia ou de prioridade, cortar investimentos em educação. Eu vou dar um dado, Jussara, importante. Os países desenvolvidos do mundo investem 3 vezes o que o Brasil investe hoje na educação básica per capita aluno. Então nós precisamos ampliar os recursos da educação básica no Brasil. E o maior dado que eu sempre falo, Jussara, é que 1/3 da população brasileira não concluiu a educação básica nesse país. Isso tem um impacto muito grande na economia e um impacto muito grande social. Então, eu serei sempre um defensor árduo de que nós precisamos ampliar, ao invés de cortar gastos para a educação, precisamos ampliar principalmente para áreas estratégicas da educação brasileira, repito, que é a educação básica, e eu não tenho dúvida que esse é o mesmo pensamento da sensibilidade do presidente Lula. Mas e o Congresso? Está faltando sensibilidade em relação a isso, a ser mais sensível à questão da educação? Não, inclusive eu tenho discutido, eu sou parlamentar, eu tenho discutido isso com os meus colegas senadores e com o parlamento, acho que sempre numa construção de diálogo. É muito ruim quando você já tem limitações de recursos orçamentários e você, quando envia o orçamento do Congresso, o Congresso faz cortes, né? Foi cortado quase 3 bilhões do orçamento que foi encaminhado para o Congresso Nacional para o orçamento de 2025. Então isso prejudica todo um planejamento, toda uma estratégia, onde a gente implementa políticas importantes de escola de tempo integral, de alfabetização de crianças na idade certa, do próprio programa Pedimento. Então são recursos importantes para a gente melhorar os indicadores da educação básica brasileira. Então será sempre importante esse diálogo e tentar o convencimento e mostrar a importância para o Congresso Nacional da educação desse país. Vamos falar de piso e vinculação com o orçamento ou desvinculação, ministro, que é um tema que vai e vem. A gente conversa sobre ajuste fiscal, ele também entra no debate, né? Recentemente houve novamente essa conversa no governo, tem muita gente ali, parlamentares, não só parlamentares, gente no mercado, acadêmicos, dizendo que há uma necessidade urgente de se discutir a desvinculação dos pisos, saúde e educação do orçamento público. A gente entende, do ponto de vista da política e do governo, que há um receio sobre o timing, o momento. 2025, véspera de ano eleitoral, 2026 não é uma medida popular mexer nisso. Existe espaço para, em algum momento, eventualmente, num próximo governo, lá para 2027, esse assunto ser encampado pelo governo, pelo Ministério da Educação, com o seu apoio, se o senhor estiver novamente na cadeira, ministro? Primeiro, Tainá, é um prazer conversar com você. Primeiro, eu acho que desvincular os investimentos em educação em relação ao piso, eu acho também um grande erro para o país. Primeiro porque os investimentos que hoje o Ministério da Educação faz, o governo federal faz em educação, está bem superior já ao piso constitucional, né? E aí é um grande risco, né, em governos futuros, ou com essa mudança, a gente conseguir reduzir, diminuir. Ao invés de a gente precisar de mais investimentos na educação, a gente está reduzindo os investimentos da educação num país tão enorme como o Brasil é. Então eu acho que também sou contra qualquer desvinculação. E, aliás, ao contrário, o Brasil deveria estar cumprindo o que é lei, o Plano Nacional da Educação, que foi aprovado há 10 anos atrás, que tinha que cumprir as metas agora em 2014, vamos aprovar o próximo agora, esse ano, para os próximos 10 anos, dizia que o Brasil tinha que investir 10, chegada a 2014, a 2024, que é o final da implementação do plano, nós teríamos que estar investindo 10% do PIB em educação no Brasil. E hoje a gente ultrapassa um pouco mais de 5% do PIB. Então, e é lei, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, acho que nós precisamos ao contrário, nós precisamos encontrar mecanismos, né, de garantir mais investimentos em educação, para garantir mais escolas, mais creches e cumprir, inclusive, as metas do PNE. Eu sempre digo que, por que eu foco sempre na educação básica? Que quando você vai olhar o investimento per capita Brasil no ensino superior, nós já estamos investindo o que os países desenvolvidos já investem.
Mas quando a gente olha para a educação básica, nós estamos investindo 1/3 do que os países desenvolvidos investem nos seus países. Então, o grande desafio brasileiro está na educação básica. É a evasão escolar, é a escola a tempo integral, é a alfabetização, é a aprendizagem da matemática, é o abandono escolar. Então esse é o maior desafio e nós precisamos investir mais, né, na educação básica brasileira. Ministro, o senhor falou do Plano Nacional de Educação, vou continuar nessa toada. Vai ser analisado agora pelo Congresso Nacional. Pelas emendas que foram apresentadas, eu vejo muitas de integração ou de inclusão na sala de aula. O que o senhor considera importante estar presente nesse plano para os próximos anos? Não, o primeiro plano, é importante a sociedade saber que o plano são as metas da educação brasileira para os próximos 10 anos. O que é que nós queremos em termos de crianças em creches, de escola a tempo integral, de alunos com ensino superior, enfim. Então esse para mim é um dos mais importantes mecanismos, né? Primeira preocupação, que a inovação desse novo plano que nós também encaminhamos para o Congresso Nacional, que aliás foi um dos projetos que tem o maior número de emendas da história do Congresso Nacional, é esse plano nacional que está no Congresso Nacional, né, já está sendo debatido. A inovação é um pouco da questão da equidade e da inclusão nas metas, porque o Brasil é um país muito desigual e há desigualdades enormes entre regiões e desigualdades entre, por exemplo, entre pobres e ricos, entre negros e brancos. Então é trazer também os indicadores de redução de desigualdades e inclusão, né, de alunos em sala de aula na educação brasileira. Então essa é a grande novidade, e que eu acho que também a outra novidade é na gente criar ferramentas de acompanhamento e de controle da execução desse plano. Não pode ser só um plano que seja aprovado pelo Congresso, vira uma lei e pronto. É preciso ter um mecanismo que a sociedade possa cobrar e que a gente possa, através do Ministério da Educação ou de outros instrumentos, através de um comitê que pode acompanhar a implementação, a gente possa gerenciar e monitorar a execução, ano a ano, das metas desse Plano Nacional de Educação. Ministro, queria falar sobre o Pé de Meia, que é uma das principais vitrines do governo nessa gestão do presidente Lula. É possível pensar em ampliação deste programa diante de tantas restrições orçamentárias? Olha, governar é fazer escolhas. Eu fui governador e sei de que às vezes o lençol é curto e você precisa ter prioridades e estratégia. O presidente Lula, quando me convidou para vir para o Ministério, ele colocou o desafio da gente melhorar os indicadores da educação básica brasileira. Quando a gente vê que 1/3 da população não concluiu o ensino básico, quando a gente vê que 480 mil jovens abandonam o ensino médio brasileiro em escola pública, quando a gente assumiu o Ministério, apenas 36% das crianças sabiam ler e escrever na idade certa. Então, é uma estratégia que a gente está construindo, e o Pé de Meia é uma delas. Ela faz parte de um processo para a gente garantir qual é o maior sonho de uma mãe ou de um pai ou de uma família brasileira: é ter o sucesso do seu filho. E às vezes o menino tem que abandonar a escola para ajudar no orçamento, né, familiar. Às vezes a mãe solteira, vê o pai desempregado. Então o maior motivo, inclusive foi mostrado isso pelo IBGE, o maior motivo que o jovem de 15, 16, 17 anos abandona a escola é a questão financeira. Claro que tem outros motivos: a falta de atratividade, o desencanto com a escola, a falta de acolhimento na escola. Por isso que a gente defende tanto a escola a tempo integral, que é uma escola que olha para o projeto de vida do menino. O menino vai praticar esporte, o menino faz a alimentação da escola. Então, eu considero que o Pé de Meia é uma grande estratégia para a gente permitir que o jovem permaneça na escola, né? E os números estão mostrando isso. E a ideia é que a gente pudesse universalizar. Hoje a gente tem 4 milhões de jovens sendo beneficiados com o Pé de Meia. Para a gente universalizar, a gente precisaria de atingir 6 milhões e 800 mil alunos, aproximadamente, em todo o ensino médio público brasileiro. E é claro que é um debate que nós vamos fazer esse ano para a construção do orçamento do ano que vem. Vamos fazer esse debate com a Fazenda, já tratei isso com o ministro Haddad. O presidente Lula é defensor dessa política. É claro que eu sei que governar também tem as restrições, precisa ter um equilíbrio fiscal, mas eu acho que o Pé de Meia é uma grande estratégia importante, pensando na juventude brasileira e pensando no futuro de um país que quer garantir a escolaridade, que todos possam terminar o ensino médio nesse país. Vamos lutar por isso, Sara. Eu vou ser um lutador para que a gente possa incluir no orçamento do ano que vem, para que a gente possa ampliar o Pé de Meia para todos os estudantes da escola pública brasileira.